nome de Deus. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Muito bem, porque é pela quantidade de boca que eu meço aqui. Pela quantidade de boca, se eu disser louvado seja o nome de Deus. Amém. Está vendo só que já vem mais retumbante, né? A mensagem da cruz, irmãos, é o coração do Evangelho, tá? Ela representa o ponto central daquilo que nós vivemos. Por isso, eu convido os irmãos que abram 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, para que nós possamos estar falando desta palavra tão significativa aos nossos corações. Nós vamos ver alguns pontos centrais da mensagem da cruz. Amém, igreja? Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. E aqueles que puderem ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, que possam ficar em pé, tá certo? Para que nós possamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Amém? Amém. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, eu, você, cada um de nós, que somos salvos, é o poder de Deus para a nossa vida. Aleluia. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, meu Pai, Sim, Deus, obrigado. pelo significado que Tu tem na vida de cada um de nós. Obrigado. O que Tu significa na vida de cada um de nós. Te agradecemos. Pelo Teu grande amor, pela Tua compaixão, pelas Tuas misericórdias. Sim, Senhor. E exatamente por isso nós te damos autoridade e permissão para abrir os nossos entendimentos e assim possamos absorver a Tua palavra em nossos corações. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Esse é um texto que, se fosse dito pela boca do pastor Barral, seria presunção. Principalmente por aqueles que não conhecem a palavra de Deus e nem o significado da salvação. Se fosse a primeira palavra do pastor Barral, seria presunção. Mas o pastor Barral falando de sua palavra, o entendimento, ele está falando da palavra de Deus e de sua promessa na vida de cada um de nós. E nós precisamos sair daqui entendendo quais são essas promessas e o significado dessas palavras, para que nós possamos nos orgulhar, não com dolo, aquele orgulho mesquinho, sem sentido, que não faz mal, que não faz bem nem para a própria pessoa que o tem, mas orgulhosos de sermos feitos, de sermos chamados, de termos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia. A gente joga gracioso. A importância de você conhecer a palavra de Deus é que você não anda perdido, porque Deus te encontrou, Glória a Deus. porque Deus te amou primeiro, como um dia também me amou primeiro, para que juntos, eu e você, todos nós, pudéssemos glorificar o seu nome. Então, se fosse mera palavra, o pastor Paulo seria presunção, mas é o apóstolo Paulo aqui falando, inspirado pelo Espírito Santo, e essa informação chegou a mim, ao meu coração e ao teu coração, e essa informação, ela faz grande diferença na vida daqueles que creem, na vida daqueles que buscam andar segundo a vontade de Deus, na vida daqueles que buscam viver segundo as suas promessas. E isso é importante. Ninguém está aqui de balde, como diz o apóstolo Paulo. Mas eu quero crer que cada um de nós que estamos aqui, existe uma motivação para nós estarmos. A minha, volto a dizer, sendo repetitivo, é para agradecer, glorificar, bendizer o nome do Deus que eu digo servir. O viés e o motivo de eu estar aqui é
isso. É para isso. Então, amados irmãos, falando do ponto central do Evangelho, e esse é o ponto central do Evangelho, é necessário que nós entendamos que esse ponto central, ele tem que ser algo verdadeiro, algo real na minha e na tua vida. Senão não tem jogo, não tem relacionamento com Deus. Olha o entendimento do Paulo, já naquela época, irmãos, ali há 2000 anos atrás, por volta de 2000 anos atrás. Paulo morreu de 68, 69 depois de Cristo. Aí você vê a informação que chega aos nossos corações. Certamente, com certeza, com fidelidade, como eu posso dizer assim, com real entendimento, a palavra da cruz é loucura para alguns. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu me lembro da minha meninice. Eu fui criado num lar cristão, tá? A presbiteriana, né? Quando o irmão começa a tocar assim, já é um aviso para o pastor que, olha, está na hora de parar a mensagem. Já prestaram atenção nisso? O irmão começa com, olha, pastor, já deu aula. Tá? Enfim. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Nós precisamos entender o certo da questão, do que Paulo queria dizer e falar aos nossos corações. E que chegou essa informação a cada um de nós, para que Deus pudesse ser louvado, exaltado e pudesse ser bendito por cada um de nós. Naquela época, já haviam pessoas que escarneciam a palavra de Deus. Naquela época, irmãos. E eu não estou falando para você de pessoas do mundo, era de dentro da igreja. Obrigado, meu filho. Era de dentro da igreja que já escarneciam. Ora, eu gostaria de trazer uma informação que eu já até falei aqui, numa outra oportunidade, mas nunca é demais, nunca é demasiado falar. Aqui dentro desse tema, tem dois públicos. E não sou eu que digo, é Jesus que diz que aqui existem dois públicos que um dia serão separados. O dia que ele voltar, ele será separado. Trigo e joio, ovelhas e bodes, e por aí vai. E nós precisamos, querido, nos atentar para saber quem realmente nós somos. Voltando aqui, eu me lembro da minha infância. Eu nasci num lar evangélico, num lar presbiteriano, meus pais eram presbiterianos. E, irmãos, a nossa ida ao templo era um escárnio, porque nós tínhamos que eram 11 filhos. Era uma filhinha, do maior para o menor, e segurando na mão aqui no caminho da nossa. Eu era o sexto, eu ficava bem no meio. Antes de mim tinha 5, depois de mim tinha 5. Eu era o sexto. Quando nós chegávamos numa determinada rua, irmãos, que tinha acho que 70 centímetros de largura, olha a largura da rua, 70 centímetros de largura, e aqui era a garagem de uma empresa de ônibus, e aqui eram casas que ficavam meninos ali na janela esperando a gente passar no domingo. E nós íamos lá. Papai atrás. Aí era escravo. Lá vem os crentes. Ei, glória a Deus, aleluia. Peixe no prato e farinha na cuia. Ei, olha os crentes naquilo quente. Irmãos, quando a gente vai alcançando certa idade, eu quero falar aos jovens nesse momento, quando nós vamos alcançando certa idade da pré-adolescência e da adolescência, tem coisas que nos incomodam. Isso é uma coisa que me incomodava. E você sabe que eu não falava alto, mas eu falava, sabe o que eu falava no meu coração? Um dia eu deixo isso. Um dia eu deixo isso. E quando eu completei 12 anos de idade, eu sabia. Meu pai me chamou para uma conversa na cozinha.
chegou do trabalho, 6h30 da tarde, foi tomar o banho dele, agora senta aí. Você chegou na idade da razão. Você ainda não sabe disso, mas você é detentor do conhecimento do bem e do mal. E por isso você tem que ter responsabilidades. Existe mulher assim, assim, assim. No teu trabalho tu tem que ser assim. Na tua vida tu tem que ser assim. No respeito às pessoas, você tem que ser assim, 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 assim. Olha só. E eu sentado lá, ele sentado na minha frente, na cadeira da cozinha, né, da mesa. E ali naquele momento, até o dia de hoje, eu te chamava, te pegava pela mão e às vezes te dava banho para você ir para a igreja. Eu quero te dizer uma coisa, se nesse período, na tua consciência, Cristo Jesus ainda não foi aquele que te resgatou, não é eu insistindo contigo e te obrigando que vou fazer. Então, a partir de hoje, eita, quando acabou a conversa, né, a nossa casa era que nem um trem, tinha uns 3 quartos. Nos quartos tinha beliche, né? Enfim. Eita! Quando terminou a conversa, eu nem tutibiei. Aquela cara de cerimônia, né? Eu tinha tido uma conversa com o pai. Irmãos, quando eu entrei assim, que eu abri aqui a porta do quarto, que eu entrei. Agora eu estou liberto. Com 13 anos comecei a usar drogas. Parei com 18 porque eu estava. Eu tinha passado um concurso público para fuzileiro naval e quase que um comandante meu me pega fumando maconha, eu seria preso. Enfim, irmãos. Tá? E agradeço àquele sargento ali que me apanhou. Ele não viu, mas percebeu. Porque, irmãos, aonde eu servia era no final da Tavares de Baixo. Lá tinha um campo oficial, mas ele era de areia. Não tem um campo oficial de grama? Lá era de areia. E atrás tinha uma floresta onde a gente fazia treinamento de guerra. Quando eu ia atravessar esse campo, lá para trás, na hora de folga, iria fazer a minha loucura para lá. Na volta, às vezes era meio-dia. O sol, naquela época, graças a Deus, eu já tinha cabelo. Se fosse hoje, eu estava ferrado. Né? Então, na volta, irmãos, quem em plena consciência, um sol, numa temperatura de 40 graus na mulheira, no meio de um campo que se tinha que atravessar de areial, quem, irmão, vinha sorrindo? Um solzão. O sargento só me mirou ali. Isso ali não está certo. Ali tem loucura. Mas quando chegava aqui na beira, ficava perto do lanche, aí eu já me ajeitava, né? E queria saber se eu estava fedendo a maconha ou não, e me ajeitava todinho. Irmãos! O sargento, soldado? E agora, naquela época, a gente prestava continência com cobertura, com gorro, chapéu, seja lá. Hoje não, hoje virou uma bagunça, né? Enfim, o cara presta continência até sem camisa. Enfim, é o que eu estou sabendo. Se é verdade, mentira, não sei, mas é o que eu estou sabendo. E fonte de digna, né? E eu tinha esquecido meu gorro lá no meio do mato. E agora? Aí foi o primeiro esculacho. Apresentei. Nossa, já. Que escárnio é esse, rapaz? Tu prestar continência sem cobertura. Cadê tua cobertura, soldado? Senhor, e tal, fiquei logo bom. Passou logo a brisa, né? Que chama de brisa. Passou logo a brisa. Né? Eu sentia, irmãos, que o meu corpo tremia todinho. Eu vou ser preso. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Coisa boa na minha vida, aquele susto eu nunca esqueci. Você acredita que eu tremo até hoje quando eu lembro disso aí? Seria expulso por desonra.
Sabe? Eu ficaria mais sujo do que pau de galinheiro, até para arranjar emprego. Um exemplo de tudo. O sargento olhou para mim, ele gostava de mim. Eu fazia algumas operações para ele. O que era a operação? Soldado, eu tenho uma operação para você. Pois não, sargento, ó, faz esses 3 coturnos aí, eu quero no osso. Você sabe o que é um coturno no osso? Alguém aqui é militar? Entende essa linguagem? Não, né? O que é coturno no osso? É você engraxar para o sargento pentear o cabelo dele. Se o reflexo do sargento não tivesse no coturno dele, não, que é isso, soldado? Te dei uma missão fácil. Continue a sua missão. Aí eu descobri a técnica que eu vou ensinar para alguns aqui, que para mim serve até, é bom para mim, porque serve, como eu posso dizer assim, e a calma. É só você passar a cera. Depois você vê essa bengala, vida própria. Depois você vem com água, você pinga a água aqui e passa um pano dessa de camiseta. Irmão, fica brilhando, que é uma coisa. Dá até medo. Se bater uma luz em cima, reflete no teu olho e te cega. Eu descobri isso. Pronto. Como o sargento ele tinha uma consideração por mim, esse mesmo soldado, vai tomar um banho. Aproveita, lava todos os banheiros do quartel. Não tinha banheiro que tinha 1 quilômetro de distância de onde eu estava. Lava, eu vou inspecionar, não quero ver uma mancha, soldado. Agora deixa manchado, soldado, que eu vou satisfazer toda a minha ira sobre ti. Não, nem duvidei, não tomei nem banho, peguei logo aqui o balde, o pano, a escovinha, o escovão, sabonete, sabão, tudo com era tipo de coisa e comecei. 10 horas da noite eu estava lavando o banheiro. Ainda faltava mais acho que uns 30. E eu vou amanhecer aqui. Ainda bem que o sargento não vem amanhã de manhã. Ainda bem que não. Irmãos, eu estava dormindo. 5 horas da manhã. O recruta chega lá comigo e bate na minha pele, bicho. Sargento Vasco quer falar contigo. Meu Deus do céu. Não terminei de lavar tão bonito. Mas eu já levantei, né, com todas as ferramentas na mão. Não, senhor, eu vou continuar porque ficou ali uns 3 banheiros, mas não, sossega teu coração, senhor. Soldado, presta bem atenção. Eu não vou levar o teu caso para frente porque você é um cara gente boa, mas tu repete mais aquela marmota de meio-dia me sorrindo no meio. Não, senhor, entendi, senhor, entendi. E a próxima vez, bater continência sem cobertura, olha só que galera. Você bate continência sem cobertura, eu quero te avisar. Tu vai pagar tanto e tu vai ficar tão magro que nem a tua mãe vai te reconhecer. Não, senhor, isso não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer. E não aconteceu mais. Foi um santo remédio, irmãos. Precisei ir para a casa de recuperação, nem nada, lá era a casa de recuperação. E graças a Deus eu fui liberto. Glória a Deus. Glória a Deus. Por livre e espontânea pressão, mas eu fui liberto. Eu fui liberto. E hoje eu estou aqui para contar essa história. Glória a Deus. Pastor, por que você está contando essa história? Porque às vezes tem situações, irmãos, que precisam de medidas extremas para que nós possamos nos conceituar, para que nós possamos entender o que é servir a Deus. E às vezes, você sabe, muitas das vezes de quem parte essa decisão? Nossa. Muitas das vezes parte do próprio pastor. Aí teria um problema. Porque aqui dentro desse templo tem dois tipos de. Falei de quê? Público.
trigo e joio. Você sabe como é que é o relacionamento do trigo e do joio, irmãos? É raiz. Lá na parábola, você já leu a parábola? O cara falou, não, aqui, olha, chefe, aqui, ele querendo, né, fazer uma graça, não, aqui, chefe, é só arrancar, a gente arranca aqui. Não faz isso. Não faz isso não. Porque quando você arrancar o quê? O joio, quem vem junto? O trigo. Porque relacionamento? Raiz. É relacionamento raiz. É relacionamento raiz. Infelizmente. Muitas das vezes o trigo é porque ele tem um coração ensinável, um coração amável. E digo a vocês com toda a certeza. Digo a vocês com toda a certeza. E às vezes ele nem faz por mal. Não. Ele nem faz por mal. É porque ele não acredita que aquela pessoa possa morrer. Não faz por mal. Aí as críticas vêm, poxa, o pastor não poderia ter falado contigo assim. O pastor não poderia ter, sabe, agido com você assim. Mas ele não sabe que às vezes o pastor já conversou 1, 2, 3, 4, 5. Já perdeu as contas de quanto conversou com o indivíduo. O indivíduo demonstrou um coração duro, um coração que não é ensinável. Alguém crê aqui que Deus nos ama? O amor de Deus é injustiça. Alguém crê? Em 1 Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 ao verso 7, ali fala exatamente como é o amor de Cristo, como é o amor de Deus, como é o amor do Espírito Santo. Se quiser anotar, anota aí. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. É daquele jeitinho ali. Certo? É daquele jeitinho o amor de Deus para conosco. Mas eu preciso entender, amados irmãos, o que é que eu preciso entender na minha vida cristã? É que eu e você, cada um de nós, somos passíveis de sermos chamados a atenção por Deus. Somos passíveis de ser chamados a atenção por aqueles que estão acima de nós. E pastor não é exceção, senão o pastor não seria repreendido, o pastor não passaria pelo processo de correção. E nós precisamos entender isso. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é convivência social. Isso é convivência harmônica. Faz parte da harmonia, do bom andamento daqueles que buscam servir a Deus. Faz parte da harmonia daqueles que buscam servir a Deus. Aí volto a dizer, tem os que são mais lentos para compreender, mas tem os que são mais rápidos para compreender. Não sei se tem TDAH ou alguma questão assim. Eu descobri, possivelmente eu tenho TDAH, né? E aquele outro, né? Acelerado. Ajuda aí. Imperativo. Talvez eu descobri. Porque a minha filha que está ali, ela tem algumas disfunções dessa. Minha filha, ela tem espectro autista leve, tem TDAH, enfim. Aí eu conversando com a psicóloga dela, ela disse, olha, possivelmente. Eu digo, vixe, Jesus, é por isso que às vezes eu sou acelerado demais, irmãos. Sou acelerado demais. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque cada caso é um caso. E o pastor tem que ter, sim, a sensibilidade de tratar de todos os casos, e não igualmente, mas particularmente. Mas o que é que a Bíblia nos ensina? Se tu vê o teu irmão errado, tu faz o quê? Tu vai lá e conversa com ele. Chama ele, olha irmão, não é esse caminho. Estou lhe dizendo isso porque ele ama. Como você vai receber essa mensagem? Eu não sei, porque eu sou responsável pelo que eu falo, não pela forma como vocês entendem.
E está na hora de voltar ao primeiro amor, irmão. Você está se distanciando do primeiro amor. Qual foi essa? A primeira vez. Na segunda vez, o que é que a pessoa tem que fazer? Levar uma Testemunha. testemunha. Né? E a gente escolhe os caras sábios mesmo, os caras que vão ter a palavra na ponta da língua para também cooperar, para saber falar com o irmão. Aí você chama o Edson e Júlio. Você quase não vai nem falar, porque eles vão falar por você. Ô glória! Mas o irmão não quis saber. Ele continua vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Qual é a terceira coisa a ser feita? Leva ao conhecimento da igreja, que é aquela disciplinazinha básica, que não é para destruir, mas é para conceituar o irmão quanto ele está longe do caminho. Disciplina não é para destruir, irmãos. O ruim é assim, quem pega a disciplina acha que nem Judas. Isso é ruim. E Judas foi disciplinado, mas ele procurou resolver da forma Dele. Pedro não foi diferente de Judas, não, irmãos. Mas ele agiu da forma dele? Não. Ele esperou em quem? Em Cristo. Em Cristo. Lá na praia, Pedro, me amas? Amo, Senhor. Poxa, que legal. Voltei ao seio do Pai porque Jesus perguntou se eu amo. Qual prazer. Senhor, tu sabe que é a maior alegria. Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Conversa para lá, para cá, para lá e tal. Né? Aí às vezes eu fico pensando assim, tem gente que se sente constrangido. Né? Imagina se conversasse com Jesus, não saber, acho que nunca mais pisaria na igreja. E aí, Pedro? Tu me ama? Precisava perguntar uma segunda vez. Será que a primeira vez não foi suficiente? Sim, Senhor. Eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Conversa vai, conversa vem e tudo mais e tal. E Pedro já estava já de orelha em pé. Ressabiado. Houve uma primeira pergunta, uma segunda pergunta. A mesma pergunta. Será que o Senhor não está acreditando em mim? Porque eu e você às vezes agimos de forma que nos causa descrédito com relação a Deus. Aquele que nós não conseguimos sair da sua presença. Terceira vez. E aí, Pedroca, tu me ama? Tu me ama? Aí a palavra de Deus diz que o semblante de Pedro caiu, ele ficou entristecido, ficou incomodado. Ele agora, eu vou me esforçar para dar uma resposta fidedigna ao meu Senhor que traiu. Senhor, tu sabe de todas as coisas, não adianta eu fugir. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer ao abismo, abaixo das profundezas das águas, lá tu estás também. Se eu fizer a minha cama no céu, uma sepultura, lá tu estás, Senhor. Eita, Senhor. E às vezes, e muitas delas, o Senhor Jesus está nos fazendo a mesma pergunta. Eu quero que os jovens saiam daqui sabendo disso. Eu quero que os homens, nessa noite, saiam daqui sabendo disso. Eu quero que as mulheres que estão aqui presentes saiam daqui sabendo disso. Às vezes nós somos confrontados com as mesmas perguntas. E às vezes, diferente de Pedro, nós não temos resposta nenhuma para dar. Muitas das vezes pelo estado que nós nos encontramos. Ser confrontado hoje, essa noite aqui, com a palavra de Deus, é um lucro para mim e para você. Você sabe quando vai ser desastroso? Quando Jesus estiver lá no portão, 20 benditos do meu Pai. De repente ele veio, não, eu não tenho parte nenhuma contigo.
a tua forma de agir, a tua forma de pensar, o teu proceder é a prova cabal que eu não tenho parte contigo. Apartai de mim. Apartai de mim. O problema não é ser confrontado aqui, irmãos. O problema não foi eu ser confrontado quando eu estava fazendo esta mensagem, quando eu estava desenhando esta mensagem através do Espírito Santo de Deus. O problema real será quando nós formos confrontados, quando Jesus estiver para buscar, para chamar a sua igreja. Aí vai ser problema. Porque daí não vai ter volta. E precisamos pensar sobre isso. Para encerrar a mensagem dessa noite, meus irmãos. E dentro daquilo que foi falado, por isso que Paulo falou, certamente. A palavra para os que se perdem. Pode contar aqui, para os que se perdem. Então, os que se perdem, porque está no seu coração, no seu desejo e na sua vontade de se perder. Eles não são levados a isso. Porque se ele disser, olha, eu sou levado a me perder, mas ele também é levado a se salvar. Então por que ele não escolhe se salvar, em vez de se perder? Em vez de achar que é loucura. Hoje as nossas igrejas, os templos aonde acolhem as nossas igrejas, irmãos, pela falta de informação, pela ignorância, que sempre foi pela ignorância. Está lá Oséias 6,4, Romanos capítulo 1, no livro de Mateus, que o homem ele se acaba por causa da ignorância, porque ele não quer ter conhecimento da palavra de Deus para viver uma vida reta diante dele. Hoje pela manhã eu digo sem dúvida nenhuma. Teve gente que saiu para evangelizar. E não teve problema nenhum em fazer isso. Porque busca estudar a palavra de Deus, porque nós só podemos evangelizar se nós tivermos o conceito do que realmente esse Deus trino significa na vida de qualquer pessoa. Mas houve aqueles que foram interpelados com perguntas e ficaram, e agora? Eu não sei sobre isso. E às vezes até perguntas fáceis de ser respondida. Mas sabe quando essas perguntas, e qualquer uma delas se torna fácil na minha vida e na tua vida? Quando nós a buscamos viver. Não é somente quando nós buscamos compreender, aprender, mas mais do que isso, buscamos viver. Então, Paulo, ele não foi presunçoso, eu não seria presunçoso, você não seria presunçoso em falar exatamente o que está escrito aqui. Certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Às vezes até aceitou Jesus. Veio aqui e chorou. Uns até caem no chão. Não tem nada de errado em cair no chão babando. Contanto que você depois siga aquilo que você prometeu ser aquilo. Aí não tem nenhum problema. O problema é quando o cara sai do chão babando e quando chega lá na rua está fazendo as mesmas loucuras. Né? Enfim. Mas não buscou o processo, não seguiu o processo de estudar, se inteirar, orar, jejuar. Esse é o processo, irmãos. É estudar, é orar, às vezes é jejuar. Em algumas situações, o jejum ele se faz realmente necessário e importante. Jesus deixou isso aqui. Tem algumas situações, se você não jejuar, não orar, você não alcança o seu objetivo. Tá? Mas quando eu digo jejuar, inventaram aí, tudo é modinha, irmãos, tudo é modinha. Eu costumo dizer lá em Morada Nova que tudo é modinha. Ah, tá na internet, é modinha, beleza, vou seguir. Quando
jejum meio assim, sem vergonha. Tá? Não estou mandando ninguém aqui jejuar 40 dias e 40 noites para alcançar bênção. Não sei se eu estou dizendo. Eu disse isso aqui, irmãos? Não. Não vou sair daqui agora. Se vocês não responderam, eu não vou sair daqui agora. Eu estou dizendo aqui que é para jejuar 40 dias e 40 noites? Não. Agora eu saio daqui com calma, no coração. Eu sei que todo, ou a maioria disse sim. Mas jejuar mesmo, com fé. Eu vou jejuar hoje. Vai jejuar, pastor? Hoje. Eu estou jejuando. Aí eu vou para minha cama e durmo. Amanhã todinha. Durmo de perto o sentido, que ronco. Aí chega uma ovelha lá em casa, cadê o pastor Barral? Está jejuando. Aí ele vai na porta do quarto, o pastor Barral está. Ele está orando, ele está falando em língua, mas é pastor Barral. Parece um porco. É modinha. Aí jejuar, Senhor, eu vou fazer aqui uma oração de abertura de jejum, eu quero que tu receba meu jejum e tudo mais e tal. Eu até coloquei outro dia no meu coisa, o cara orando como está dormindo. Né? O cara orando como está dormindo. O cara resolve orar deitado, cansadão, dormindo, vai falar besteira, vai orar besteira. Né? Enfim. Né? Pensou aí, Senhor, as minhas lástimas e as minhas misérias. Combate meu jejum, Deus. Olha, que está orando dormindo. Ele não vai falar coisa por coisa. Aí vai dormir, meio-dia ele acorda. Senhor, eu quero entregar o meu jejum, porque eu te prometi fazer um jejum de meio-dia. Eu nem sei se isso é válido, porque ainda vou ter que estudar na Bíblia isso. Meio-dia. Senhor, eu te agradeço porque eu tive força para não beber água, para não comer, Senhor. E meio as tentações, como é que ele vai beber água quando você está dormindo? Passou a manhã toda dormindo. Como é que é essa equação? Isso é um escárnio. Parece engraçado, mas é um escárnio. É porque pimenta no olho dos outros é refresco. Por isso é hoje aqui. Aí por isso que eu dou jejum. Dormindo a manhã toda, não sei se está é pior. Você não tem promessa, você não acredita nas promessas de Deus. É por isso que às vezes nós não fazemos coisas espirituais, é porque eu e você, muitas vezes, não acreditamos nas promessas de Deus. Aí não acontece. Ah, Deus não está me ouvindo. Oh, nojento, é tu que não está sabendo fazer a coisa direito, a coisa certa, a coisa da maneira como deve ser feita. Mas tu vem com essa conversa nojenta que Deus não está te ouvindo. E se continuar fazendo errado, nunca vai ouvir mesmo. A palavra de Deus é bem clara e é bem séria com relação às suas promessas para com cada um de nós. E também é bem séria com aquilo que nós nos comprometemos com Ele. Tudo que é concordado na terra é concordado no céu. Ou então a Bíblia está mentindo. Então seria muita presunção de Paulo para encerrar a mensagem dessa noite, seria muita presunção de Paulo dizer que é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que se perdem. Mas, olha mais, para nós, eu e você que somos salvos, é o poder de Deus. Glória a Deus. Se você for falar esse versículo para o incrédulo, irmãos, eles voltam a correr. Quem vai para o inferno é tudo de graça. Porque ele não entende. Porque tem todo um contexto para chegar a este final. Tem todo o contexto que foi falado aqui nessa noite. Vê lá dentro do primeiro versículo. Você vai ver. Está tudo dentro daquilo que foi falado aqui nessa noite. Tem um contexto. E a coisa é séria, irmãos. Relacionamento com Deus é estreito. Isso quem diz é Jesus. Relacionamento com Deus é estreito, não é largo, não. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, quero acreditar que você serve. O relacionamento com Ele é estreito. Não tem negócio de quase eu aceitei. Quase eu fiz. Quase foi legal.
Não existe isso com Deus. Ou foi ou não foi. Ponto. Você sabe por quê? Porque Ele nos dá por garantia viver com Ele nas mansões celestiais. E quem não crer nisso é um louco. Porque as promessas de Deus, ela é sobre as nossas vidas e sempre será. E aqueles que não creem, e há várias formas de se não crer. Tem gente que pensa que não crê porque só diz, não, é porque eu não creio nisso, né? Que nem o ateu. Não, porque eu não creio, ele fala de Jesus. Mas eu não vou falar sobre aquilo que eu não creio, aquilo que eu não acredito que exista. Essa conversa de doido, né? Não existe, ele quer provar que não existe. Não existe, não existe. Não vou nem provar porque não existe. Que coisa é essa? Besteira. Nós precisamos entender nas nossas vidas e ter uma vida com Cristo. Ter uma vida com Deus, acompanhado do Espírito Santo, é algo que tem que ser pleno. E tem que haver, sim, tem que haver a liberdade de eu querer participar desse processo. Aí está a nossa liberdade. Na confiança de que Deus, Ele é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele, nesse momento, é o nosso reto juiz. Para que nós possamos treinar da forma como vamos nos apresentar diante de Jesus. Que naquele outro momento, Ele é que será o nosso juiz. Sim, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o primeiro homem, o único intercessor entre eu e Deus que eu digo servir. O único intercessor, não há outro. Que Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Que você possa ter estudado tudo aquilo que foi dito aqui. Porque a verdade, talvez você chegou aqui querendo ouvir, talvez o pastor Barra vai mudar a forma de pregar. Não, irmãos. Eu fui chamado para ser pastor, para pregar a verdade e o evangelho e a forma como ele se desenrola na vida de qualquer pessoa. Mas eu posso até as igrejas aí não falam de bênção, falam de donativo, falam de tudo enquanto menos do evangelho. Eu sempre tenho dito isso. Eu não fui chamado para falar de um Deus amorzinho. Eu fui chamado para falar de um Deus que é amor, mas o seu amor é injustiça. Possamos nos colocar diante daquele que